Boa noite, caros estudantes, boa noite. Eu sou o professor Carlos Bartel, professor de História do Instituto Federal Catarinense. Então aqui a nossa conversa é sobre economia no Brasil colônia, e eu lembro que o Brasil colônia ele vai de 1500 a 1822, né, desde o momento que Portugal descobre esse território e até o 1822, quando o Brasil se torna independente de Portugal. É claro que a gente pode fazer outros recortes aí do ponto de vista temporal. Alguns historiadores caracterizam os 30 primeiros anos depois do descobrimento como período pré-colonial, porque Portugal não colonizou o Brasil, não se tinha presença portuguesa aqui, e consideram o encerramento do período colonial quando o Brasil é elevado à condição de reino, equiparado a reino, junto com Portugal e Algarves, em 1815. Né? O rei português já está aqui no Brasil, o Rio de Janeiro passa a ser a sede do reino e o Brasil é elevado à condição de reino para participar das reuniões lá que ocorreram pós período napoleônico para tentar reorganizar o mapa da Europa de acordo com uma visão conservadora anterior à Revolução Francesa, o famoso Congresso de Viena, né? O Brasil vai participar do Congresso de Viena através de Portugal. Mas vamos lá. Então nós tínhamos falado em 4 produtos que movimentam a economia colonial: pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e escravo, né, tráfico negreiro. Então agora eu vou falar mais alguns produtos e tem um que eu considero tão importante quanto esses que eu falei, que é a pecuária. A criação de gado. Na América não existia gado, o gado foi trazido pelos espanhóis, pelos europeus para cá. Foi criado principalmente aqui no sul da América, né? Região do Prata, aqui Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, e inclusive aqui em Santa Catarina, Lages ali é um grande polo criador de gado. Do lado de Lages nós temos um município no Rio Grande do Sul chamado Vacaria, né, que também é uma grande produção de gado, e esse gado era levado pelos tropeiros até São Paulo, até a famosa feira de Sorocaba, e aonde também se criava muito gado, mas se tinha um grande comércio que movimentava não só o comércio da carne, né, que se tinha tecnologia do charque, da carne de sol ou carne de sal, que é de secar a carne, a famosa carne seca, para conservar a carne porque não existia geladeira. Inclusive no Rio Grande do Sul existe um município chamado Charqueadas, porque ali era produzido o charque com mão de obra escrava, né, de negros africanos. Mas não é só a carne que é importante. A carne alimentava tanto os senhores, quanto os trabalhadores livres, quanto os próprios escravos. Pela pecuária também se obtém o couro para fazer sapato, fazer bota, fazer roupa, fazer casaco, fazer jaqueta. E o couro é muito importante para quem entra mata dentro, ou quem entra no sertão lá no Nordeste, para se defender da vegetação e até mesmo dos espinhos, né? Até mesmo de animais. Tá? Então a pecuária seria o quinto produto que movimenta a economia do Brasil colonial. Tem também o algodão. O algodão é a matéria-prima para fazer roupa. O Brasil exportava algodão. E depois, quando a Inglaterra se transformar numa potência industrial, ela vai negociar com o Brasil muito algodão. Outro grande produtor é os Estados Unidos. E nós temos no Brasil a produção de fumo. O fumo ele era muito valioso para trocar com escravos na África. Então nós temos, do ponto de vista econômico, um triângulo comercial: Portugal, Brasil e África. É uma comunidade atlântica, como fala o historiador Luiz Felipe de Alencastro.
não é só um comércio que envolve Portugal, que representa o Brasil, e Brasil que é o produtor, e Portugal que seria o distribuidor. Nós temos também o continente africano fazendo assim uma triangulação. É claro que Portugal tinha os seus parceiros. Quando a gente fala do açúcar, a gente não pode esquecer dos holandeses, que colocaram muito dinheiro na produção de açúcar e eles é que distribuíam esse açúcar no mercado europeu. Né? Então o fumo é outro produto importante e os produtos derivados da cana. Né? O melado, que a gente chama aqui, que no Nordeste se chama de mel de engenho, mas muito mais importante que o melado é a aguardente, a famosa cachaça, que além de servir como fonte de lazer assim, da população, né, que bebia, se embriagava, ela era um importante produto para trocar por escravos. Era muito bem aceito na África, a aguardente, a cachaça, para trocar por escravos. E finalizando, nós temos ainda a produção da mandioca. Né? A mandioca, a plantação de mandioca e engenho que produz, né, as fecularias que produz farinha de mandioca, no qual a carne era consumida com farinha, às vezes, né? E também tem a famosa feijoada, em que se colocava as partes do porco desprezadas, né? O focinho, o rabo, a orelha, e misturava com feijão ali e farinha de mandioca. Isso era a comida dos escravos. Ainda aqui em Santa Catarina nós temos uma particularidade. Nós temos a pesca da baleia movimentando a economia. Por quê? Porque o óleo da baleia servia para dar liga na argamassa. Então as casas ali, até hoje, casas daquela região toda de Laguna ali, que Laguna fazia fronteira com o que hoje é Palhoça, ali Florianópolis, e Laguna ia até lá próximo ao Rio Grande do Sul, Araranguá, ali, Criciúma, tudo fazia parte de Laguna, Tubarão, tudo fazia parte de Laguna. E nessa região a gente tem casa feita com um reboco à base de óleo de baleia. Claro que além do consumo da própria carne da baleia, né? Então, assim, aqui em Santa Catarina é muito famoso ali praias com o nome de Praia da Armação. Ah, tem a Praia da Armação lá em Navegantes, tem a Praia da Armação aqui em Florianópolis, tem várias praias da Armação. O que é Armação? Em Imbituba, né? Até em Imbituba tem um museu lá da baleia. A armação é a armadilha de baleia. E a pesca da baleia, que ela inicia lá no período colonial, ela só é encerrada em 1973, já no século XX. Então, pouco mais de 40 anos atrás. Tá? Então, assim, agora o que é para a gente fazer o fechamento? O que é importante saber a respeito da economia? Que a economia, ela promove uma integração das diferentes regiões. Então, quando a carne que é produzida no sul do país, ela vai até São Paulo, sudeste, para chegar na região das minas, na região de mineração, nós estamos integrando ali. Né? Se produz carne porque tem uma necessidade de alimento e essa carne vai suprir esses alimentos. Então, além de se produzir para o mercado externo, o açúcar é para o mercado europeu, o algodão é para a venda externa, o ouro vai para Portugal, mas a carne a carne é para o mercado interno, a mandioca é para o mercado interno, o fumo, a aguardente vai trocar por escravos na África. Então nós temos uma movimentação aqui comercial, econômica, mas nós temos também uma integração de diferentes regiões produzindo as suas riquezas, os seus produtos para trocar e se desenvolver dessa forma. Essa é a primeira questão, a integração das diferentes regiões, dos diferentes territórios através das relações comerciais. O segundo ponto é que a economia ela contribui para a ocupação do território.
Quer dizer, a gente vai viver num território onde se tenha minimamente condições de vida, onde se tenha alimento, onde se tenha água, onde se tenha moradia, onde se tenha segurança, onde se tenha um certo desenvolvimento, onde se é possível prosperar. Então, isso vai contribuir para a ocupação do território, porque a gente não pode esquecer que inicialmente os portugueses, os colonos portugueses e os caboclos, né? Quem é que são os caboclos? São os descendentes dos indígenas que já se aculturaram, digamos assim. Né? O filho de português com índio, porque não vinha mulheres para cá no início, os portugueses se relacionavam com as índias. Os filhos desse relacionamento que eram convertidos ao cristianismo, que abandonavam sua tribo, que eram tirados de sua tribo e passavam a trabalhar na terra, se tornaram os caboclos, os mestiços. E então eles vão a ocupação ela se dá no litoral e ali vai se praticar a agricultura e essas atividades aqui que eu mencionei, tá? Então é muito importante por esses dois aspectos aí, a ocupação do território, o surgimento das primeiras vilas, que depois vão se transformar em cidades, e ali nós sempre vamos ter uma atividade econômica muito intensa, tá bom? São essas questões aqui na nossa próxima aula. Nós vamos falar um pouco da sociedade colonial, a sociedade colonial e quem é que forma essa sociedade e como se desenvolve essa formação daqueles que nós posteriormente vamos conhecer como brasileiros, porque isso é uma questão que a gente deve estar atento. Vai chegar um momento, principalmente na América Espanhola, que aquelas pessoas nascidas na colônia, elas não vão se identificar mais com aqueles nascidos na metrópole, na coroa. Então, não, o que nasceu aqui na colônia espanhola é diferente do espanhol. Ele tem outra perspectiva. E de certa forma vai se dar isso entre portugueses e brasileiros. Mas a gente vai ver a gênese dessa formação, quem são essas pessoas, né? E como é organizada a sociedade brasileira, tendo já como pano de fundo, como panorama, essa questão econômica que a gente falou de modo bastante resumido aqui. Tá bom? Agradeço pela audiência, pela atenção, um grande abraço a todos e até a próxima.